Olá, queridos, é a Chay, eu a Cleidiana do Ministério Azeite e Vinho e nós estamos no nosso 8º vídeo da nossa série Santos e Santificados e hoje eu quero falar com você sobre o problema de se apegar a coisas inúteis dentro do seu processo de santificação. O texto que eu trago para vocês se encontra em Filipenses 3, versículo 12 e 14, que diz assim: não que eu já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, que é, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Antes de nós entrarmos no assunto do vídeo de hoje, eu quero explicar alguns termos para você. O primeiro é perfeição. Perfeição não tem a ver de você se tornar uma pessoa que todo mundo quer ser, de você ter uma vida que todo mundo quer ter e de você conseguir fazer tudo e ser todo, sabe? Você é verdura, você é legume, você é fruta, você é árvore medicinal, você é árvore de veneno e por aí vai. Não. Perfeição tem a ver de você atingir completamente o seu desenvolvimento. Isso é que significa a palavra perfeito em latim. Completamente formado, totalmente desenvolvido. Fala de alguém que atingiu todo o seu potencial, que cresceu até a sua medida completa. Então fala alguém que cresceu em tudo, no seu espírito, na sua alma, no seu corpo, que ela tem pleno desenvolvimento de todas as suas capacidades e de todo o seu potencial. Então ela não é todas as frutas, todas as verduras e todos os legumes, mas ela é o perfeito legume que ela foi criada para ser, a perfeita fruta que ela foi criada para ser, a perfeita verdura que ela foi criada para ser, a perfeita árvore medicinal que ela foi tornada para ser. E ela não representa todas as frutas, ela não representa todas as verduras, ela não representa todas as ervas aromáticas e medicinais, não, ela só é perfeita como ela mesma. Porque há uma especificação na perfeição, ok? Existe aquele aspecto que envolve só você. Então isso é que eu queria explicar para você, que quando nós falamos sobre perfeição, quando você lê na Bíblia sobre perfeição, está falando sobre um crescimento completo, não está falando sobre você ser tudo para todos, ok? A outra coisa que eu quero explicar para você também é os conceitos de inutilidade, futilidade e vaidade ou vã. Todos esses conceitos, eles são sinônimos e significam a mesma coisa. O que é ser uma pessoa vã, vaidosa, inútil e fútil? O que é viver uma vida vã, vaidosa, inútil e fútil? Significa alguém que vive uma vida de aparência. Ao invés de ser apoiado na realidade, ela vive uma vida de fantasia. Significa alguém que toma ações não para estabelecer algo permanente, mas sim para aparentar que estabeleceu. E significa alguém que toma as medidas não para resolver um problema de forma definitiva, mas medidas paliativas, ou seja, que não resolve 100%, mas durante um tempo as coisas ficam bem. Tudo isso é inútil. E outra coisa que você pode entender sobre inutilidade, futilidade, vaidade, vã, tal, é qualquer coisa que não é benéfica de verdade, que não promove verdadeiro benefício. Isso também está dentro do conceito de inutilidade. Então, inutilidade ou futilidade ou vaidade são todas as ações que têm o objetivo de promover a fantasia, de promover a aparência. Todas as ações que não trazem benefícios verdadeiros, duradouros e permanentes, todas as ações paliativas que apenas resolvem durante um tempo, mas não têm um caráter definitivo, tudo isso está dentro do conceito de inutilidade. E para você entender um pouco melhor isso, eu quero falar uma coisa que é muito inútil, mas que as pessoas são muito apegadas, que é a tradição. E para isso eu vou te contar uma historinha. Teve um dia que tinha uma bisneta vendo a sua mãe preparar o peixe e ela notou que a sua mãe tinha um hábito de cortar o peixe em porções e, ao invés de fritá-lo totalmente, ela fritava por pedaços. E aí ela questionou a sua mãe assim: "Ô mãe, então, eu
a nossa frigideira é grande, por que a senhora não frita o peixe inteiro, se cabe? Por que a senhora frita o peixe por porções? Ela falou assim, ó, minha filha, eu nem sei porque eu faço isso, mas eu aprendi isso com a sua avó. Para você entender o porquê, você vai ter que perguntar para ela, porque eu só faço porque ela me ensinou a fazer assim. Aí um belo dia ela foi lá e perguntou para a avó dela, ô vó, por que a senhora ensinou para a mamãe que tem que cortar o peixe em porções e não se a frigideira cabe, por que não frita ele por inteiro? E ela falou assim, ó, eu nem sei porque eu faço isso, mas eu acho que essa é a forma correta para fazer. Ela, mas por que a senhora acha que é a forma correta se a senhora nem sabe? É porque eu aprendi isso com a sua bisavó. Então, para você entender por que a gente faz assim, você vai ter que perguntar para a sua bisavó. E aí a menina foi lá e perguntou para a bisavó dela, então, Bisa, por que você ensinou a vovó e a mamãe a fazer as coisas desse jeito? E ela falou assim, sabe o que aconteceu? Quando eu casei, a minha frigideira era bem pequenininha. Então, para poder fritar o peixe, eu cortava o peixe em 3 partes. E aí fritava a primeira parte mais carnuda, que era mais demorada, e no final fritava as partes da cabeça e da cauda, que eram mais simples. Só que com o passar do tempo, mesmo quando eu fui adquirindo uma frigideira maior, eu já estava tão acostumada a fazer as coisas desse jeito, que eu acabei fazendo assim e ensinando isso para sua avó e para sua mãe. Então, ou seja, elas estavam 3 gerações mantendo uma tradição que não tinha mais qualquer necessidade, porque elas já tinham umas frigideiras maiores, né? A frigideira de cada uma delas já era bem maior, já cabia um peixe inteiro, mas por causa do hábito, por causa da tradição, elas ainda estavam mantendo na vida dela um processo inútil, porque elas estavam habituadas a fazer, porque elas estavam apegadas. Quando nós começamos o nosso processo de santificação, né, e a santificação são todos os processos necessários para te manter no caminho correto, e esses processos envolvem uma parte que cabe a Deus e outra parte que cabe a você. Tecnicamente é Deus que vai te santificar. A tua parte é se submeter aos processos que Deus estabelece na sua vida para santificar. E aí muitas vezes quando Deus começa a trabalhar conosco, uma das coisas que Deus começa a trabalhar é tirar os processos inúteis da nossa vida. E dá uma briga, sabia? Realmente eu percebo uma briga, uma guerra, mas eu sempre agi desse jeito, eu sempre pensei assim, eu sempre fiz as coisas dessa maneira. Mas amor, se isso fosse verdadeiramente justo, Deus não ia mexer. Se Deus quer que você abra a mão disso na sua vida, é porque isso não traz resultado real. E aí você olha para mim ou para Deus ou para qualquer outra pessoa e diz, eu concordo que não traz resultado real, mas por favor, deixa eu ficar com isso aqui comigo, porque faz anos isso aqui eu recebi da minha mãe, eu recebi do meu pai, foi meu professor que me deu. Entendeu? Tipo, meus amigos, todo mundo faz isso. E identificar os seus processos inúteis é necessário para que você caminhe de maneira correta na sua santificação. E eu quero que você entenda que para você atingir a sua perfeição, para você ser totalmente formado, para você atingir a sua maturidade, para que você viva dentro também do seu propósito no Senhor, você vai ter que aprender a se desapegar. Você vai ter que aprender a abrir mão de processos inúteis. E esses processos, querido, estão fundamentados no que está nas suas convicções, no seu conhecimento. Então você vai ter que identificar a sua forma de pensar, a sua forma de sentir, a sua forma de agir, que é da iniquidade. A sua forma de pensar, a sua forma de fazer as coisas, que é da iniquidade. E abrir mão delas mesmo, que você vai ser o patinho, né? No meio dos cisnes, né? A águia no meio da galinha, que você vai se tornar o diferentão. Das dificuldades que as pessoas têm de se desapegar de processos inúteis é porque elas não querem ser o diferente da situação. Como eu lembro que eu disse para você que você tem que aceitar a parte específica da santidade? Que para você se tornar um santo, você tem que entender que você foi chamado para viver um propósito específico. Então existe uma parte de nós, mesmo entre os sionitas, que você ainda é o diferentão, porque existem coisas da sua vida que se refere só a você, que não tem mais a ver com ninguém, que mesmo entre os seus pares do reino, mesmo entre
o seu povo do reino, vai ter algumas coisas que você vai ser o diferentão, vai ter algumas coisas que só tem a ver com você. Então aceite o diferente, assim como você aceita o ser igual e o ser equilibrado a respeito de outras coisas. Aceite as diferenças. Então, nós teremos que aprender a ser desapegados. Teremos que nos libertar de repetir processos, padrões de comportamentos inúteis, que não promovem um benefício real. Só que os processos, eles não agem por si só, eles estão apoiados no conhecimento, lembra? Sabedoria. Eles estão apoiados no conhecimento. Então eu preciso eliminar da minha vida todo o conhecimento inútil, todo o conhecimento que promove a vaidade dentro de mim, que faz com que eu viva uma vida de aparência, de apenas ter resultados temporários ou paliativos, mas que não promovem nenhum sucesso permanente. Nós precisamos aprender a se desapegar. A dificuldade que nós temos em desapegarmos de processos e coisas inúteis está muito ligado ao hábito. O hábito é aquele padrão de comportamento que você sempre faz. E por que o hábito é tão poderoso assim? Porque o hábito gera em nós um senso de normalidade. E esse senso de normalidade gera em nós uma falsa segurança. Por causa do hábito, nós temos a tendência a preservar processos inúteis e comportamentos insatisfatórios só por causa da falsa segurança que ele nos traz. Mas quando nós entendemos que o objetivo é ser verdadeiro, a sabedoria verdadeira ela é pura, ela é apoiada em coisas reais, ela é apoiada em sucessos verdadeiros, ela é apoiada em prosperidade, em êxito verdadeiro, que ela não é apoiada em êxitos temporários, que ela não é apoiada em aparência das coisas, mas como as coisas são, de fato são. Quando eu quero verdadeiramente ser sábia, eu acabo esquecendo das coisas que para trás ficam. E Paulo, você percebe que ele não usa a expressão apenas renunciar. Ele fala sobre esquecer. Porque tem pessoas que podem renunciar, deixar de fazer determinadas coisas, mas elas não esquecem. Elas não esquecem. Eu até não bebo mais, mas eu ainda me lembro do tempo que eu bebia. Eu até não fumo mais, mas eu ainda me lembro do tempo que eu fumava. De vez em quando ainda me dá aquela saudade de bebericar, de dar aquele traguinho, mas eu já não faço mais. Só que Paulo diz que para você atingir a perfeição, para você desenvolver o seu potencial, você não tem apenas que aprender a renunciar. Você tem que aprender a esquecer. E para eu esquecer de alguma coisa, eu tenho que parar de valorizar isso. Por quê? Porque tudo o que eu esqueço foram coisas que eu não valorizei. Ninguém esquece aquilo que realmente dá importância. E Paulo diz assim, ó, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, deixando de valorizá-las, deixando de me importar com elas, deixando de entender elas como algo relevante para a minha vida. Eu começo a avançar para aquelas que estão diante de mim, que é o quê? Eu viver de acordo com a minha vocação, eu viver de acordo com o meu propósito. E qual propósito? Aquele que eu estabeleci na minha falsa santidade? Não. Aquele que o marceneiro, que o Criador estabeleceu para a cadeira. Que o Criador estabeleceu para mim. Ok? Então, tipo assim, ó, apegar-se a coisas inúteis é uma das coisas que Deus vai trabalhar na sua santificação. Quando Deus começar os processos dele para santificar você, ele vai mostrar para você tudo que é inútil na sua vida, tudo que está apoiado em conhecimento inútil, e ele vai forçar você a se libertar dessas coisas. Ele vai ser insistente com você a deixar de ser uma pessoa com pensamentos inúteis, com sentimentos inúteis e com práticas inúteis, que tem apenas o objetivo de promover uma aparência e de resolver as coisas de maneiras temporárias ou paliativas, mas nunca estabelecer um benefício concreto e real. E com isso eu encerro o nosso devocional de hoje e até o próximo vídeo.